Primeiro, quero explicar de forma bem simples o que significa quando falamos de plantas na sombra e meia sombra. Então, na jardinagem usa-se esse termo, sombra, que quer dizer local sem sol direto, mas com muita luz natural. Já o termo meio sombra, são plantas que precisam receber algumas horas de sol direto por dia, entre 3 a 6 horas. Manter o equilíbrio entre luz e sombra é essencial para garantir o bem-estar das plantas e seu florescimento adequado. Esse vídeo fornecerá informações valiosas para entenderem a importância da luz na vida das plantas, bem como as diferentes condições de sombra e meia sombra. Isso permitirá que você faça escolhas adequadas ao selecionar plantas para ambientes internos e forneça as condições de iluminação ideais para o cultivo saudável das plantas. Agora, vamos para a lista dessas plantas de sombra e meia sombra. A bromélia é uma planta que se adapta bem a ambientes com sombra ou meia sombra. Ela precisa de luz indireta ou filtrada para um bom crescimento e floração. Portanto, é ideal cultivá-la em locais onde ela receba luz difusa ou algumas horas de sol direto. Na sombra, a bromélia pode ser cultivada em ambientes com pouca ou nenhuma exposição direta ao sol. Ela se desenvolverá bem em áreas internas com boa iluminação natural ou em espaços externos protegidos. Na meia sombra, a bromélia pode receber algumas horas de sol direto, preferencialmente pela manhã ou à tarde. Essa exposição moderada ao sol auxilia no crescimento e na floração da planta, mas é importante evitar a luz solar intensa do meio-dia. Rega na coroa. Além da rega no solo, é comum também regar a bromélia na coroa formada pelas folhas. No entanto, é importante esvaziar essa água acumulada na coroa regularmente para evitar que se torne um criadouro de mosquitos. Marantas. Embora as marantas sejam apreciadas principalmente por suas folhas decorativas, o florescimento ocorre em algumas espécies. A luminosidade correta desempenha um papel fundamental no cultivo saudável das marantas. Ambientes com muita luz filtrada. As marantas preferem ambientes com luz indireta ou filtrada. Elas prosperam em locais com luminosidade média, longe da exposição direta ao sol intenso. Posicione as próximas janelas ou áreas onde recebam luz indireta durante a maior parte do dia. Isso ajudará a manter a coloração vibrante das folhas. Certifique-se de proteger a planta durante as horas mais quentes do dia, utilizando cortinas ou posicionando-as em áreas onde a luz seja filtrada. O antúrio é uma planta versátil que pode se adaptar a diferentes níveis de luminosidade. Ele pode ser cultivado tanto em ambientes de sombra quanto em locais com meia sombra. Na sombra, o antúrio pode ser cultivado em áreas onde há pouca ou nenhuma exposição direta ao sol. Ele é adequado para ambientes internos com luz indireta ou filtrada, tornando-se uma excelente opção para decoração de interiores. Na meia sombra, o antúrio pode receber algumas horas de sol direto, especialmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde. Essa exposição moderada ao sol pode estimular uma floração mais abundante e prolongada, desde que não haja luz solar intensa durante o meio do dia. Solo rico em matéria orgânica. O antúrio se beneficia de um solo que contenha uma quantidade adequada de matéria orgânica, como humus de minhoca e chips de coco misturados com terra vegetal. Essa composição do solo fornecerá os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável da planta. O lírio da paz é conhecido por sua adaptabilidade às condições de sombra ou meia sombra. Isso significa que ele pode prosperar tanto em ambientes com luz filtrada ou indireta quanto em locais com algumas horas de sol direto. Na sombra, o lírio da paz pode ser cultivado em áreas onde não há luz solar direta, mas ainda há iluminação natural suficiente. Ele se desenvolverá bem em ambientes internos próximos a janelas ou em áreas sombreadas de um jardim. Na meia sombra, o lírio da paz pode receber algumas horas de sol direto, geralmente pela manhã ou à tarde. Essa exposição moderada ao sol pode beneficiar o crescimento e a floração da planta. Sinais de sede. Uma característica interessante do lírio da paz é que ele mostra sinais visíveis quando está com sede. Suas folhas começam a murchar e a ficar caídas. Essa é uma maneira útil de saber quando é hora de regar a planta. As begonias são apreciadas por sua beleza única e pela durabilidade das suas floradas. Suas flores apresentam uma variedade de formas, cores e texturas, tornando-as verdadeiras estrelas do jardim ou da decoração interna. Luz filtrada.
As begonias se adaptam bem a ambientes com luz filtrada, onde a intensidade dos raios solares é suavizada por cortinas, persianas ou árvores próximas. Essa luz difusa é ideal para as begonias, pois permite que elas recebam a quantidade certa de luz sem o risco de queimaduras ou danos às folhas e flores. Meia sombra. A meia sombra também é uma ótima opção para o cultivo das begonias. Isso significa que a planta deve receber algumas horas de sol indireto por dia, preferencialmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde. A Gloxine é uma planta que se adapta bem a condições de meia sombra. Ela requer uma quantidade moderada de luz solar, mas deve evitar a exposição direta ao sol intenso. Meia sombra. A Gloxine deve ser cultivada em locais com meia sombra, onde receba algumas horas de sol fraco durante o dia. Essa exposição moderada ao sol contribui para o desenvolvimento saudável da planta e estimula a floração. Evite expor a Gloxine à luz solar direta e intensa, pois isso pode causar danos às folhas e flores. Luz difusa. A Gloxine é próspera em ambientes com luz difusa, onde os raios solares são filtrados por cortinas, persianas ou árvores próximas. Isso garante que a planta receba luz suficiente para realizar a fotossíntese, sem que haja uma intensidade luminosa excessiva que possa danificar as folhas sensíveis. Proteção contra o sol forte. É importante proteger a Gloxine de sol intenso, especialmente durante as horas mais quentes do dia. As orquídeas à luminosidade adequada desempenham um papel crucial no florescimento saudável das orquídeas. Essas plantas precisam de uma quantidade adequada de luz para estimular a floração e manter um crescimento vigoroso. Ambientes com muita luz. As orquídeas geralmente prosperam em ambientes com muita luz. No entanto, elas preferem receber um sol fraco, especialmente durante as primeiras horas da manhã ou no final da tarde. Evitar a exposição direta ao sol intenso é essencial, pois pode causar queimaduras nas folhas sensíveis das orquídeas. Luz filtrada. Caso não seja possível fornecer sol fraco diretamente, a luz filtrada por cortinas, persianas ou árvores próximas também é adequada para as orquídeas. Essa luz difusa é benéfica para as plantas, fornecendo uma intensidade luminosa adequada sem causar danos. Exposição ao sol fraco. As orquídeas geralmente se desenvolvem melhor quando recebem algumas horas de sol fraco durante o dia. Portanto, posicione suas orquídeas próximas a janelas ou áreas onde possam receber essa luz indireta. A flor de maio é uma planta que requer condições específicas de luz para florescer. Ela se adapta bem a ambientes de meia sombra, onde recebe luz indireta ou filtrada durante a maior parte do dia. No entanto, é importante que a planta também receba algumas horas de sol direto para estimular a floração. Essas horas de sol direto podem ser fornecidas pela manhã ou no final da tarde, quando a intensidade solar é mais suave. É importante encontrar um equilíbrio, evitando tanto a exposição direta ao sol forte quanto a falta de luz adequada. Dessa forma, a flor de maio terá as condições ideais para florescer abundantemente. Evite ressecamento do substrato. A flor de maio prefere um substrato levemente úmido, mas não tolera o ressecamento excessivo. Atenção à temperatura e umidade ambiente. A temperatura e a umidade do ambiente podem influenciar a frequência de rega da flor de maio. Em ambientes mais quentes e secos, a planta pode precisar de regas mais frequentes, enquanto em locais mais frios e úmidos, as regas podem ser menos frequentes. Observe as condições do ambiente e ajuste a rega de acordo. Peperômia. A maioria das espécies de peperômia é cultivada em ambientes com muita luz indireta. As peperomias preferem ambientes bem iluminados, mas sem exposição direta ao sol intenso. Elas se adaptam bem a locais com luz indireta brilhante ou filtrada, como próximo a janelas com cortinas leves ou em áreas bem iluminadas. Evitar luz solar direta intensa. A luz solar direta pode queimar as folhas delicadas das peperomias. É recomendado evitar a exposição direta ao sol durante as horas mais quentes do dia. Caso seja necessário, proteja a planta com cortinas ou posicione-a em áreas onde a luz seja filtrada. Posicione as próximas janelas onde possam receber luz filtrada ou em áreas bem iluminadas da casa. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre as 9 plantas de sombra e meia sombra e tenha encontrado inspiração para incorporá-las em sua decoração. Se você adora plantas e deseja saber mais sobre diferentes espécies, dicas de cuidados e projetos de jardinagem, convido você a se inscrever no meu canal. Também,
Separei alguns vídeos semelhantes a este na descrição. Lá, você encontrará uma variedade de vídeos dedicados ao maravilhoso mundo das plantas. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigado por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.